Olá pessoal, vamos para mais uma aula de motores de indução. E a gente vai falar um pouquinho sobre partida e controle de motor de indução. Continuando nossas revisões, lembramos que nós temos sistemas trifásicos. 3 fases equilibradas significa que as tensões são iguais, a defasagem é 120 graus. No motor síncrono nós temos o campo magnético girante, que é inversamente proporcional ao número de polos e diretamente proporcional à frequência da rede. Na máquina trifásica, nós temos 3 conjuntos de bobinas que podem ser ligadas em Y ou delta. Escorregamento é a diferença entre a velocidade do rotor e o campo magnético girante. Cálculo de corrente para o motor trifásico e para o motor monofásico. Bem, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o código NEMA, que trata da partida do motor de indução. De acordo com a letra, você sabe qual que é a potência aparente necessária para partir um motor. Por exemplo, o motor, letra B, ele precisa de 3,15 a 3,54 kVA de potência aparente, ou seja, a potência fornecida pela fonte. Aqui no Brasil, nós utilizamos o código da ABNT. A letra relaciona a corrente de partida com a corrente nominal. Assim, se o motor tem a letra A, ele tem corrente de partida alta, que ela é maior que 6 vezes a corrente nominal. O motor com letra F, a corrente é menor do que 4 vezes a corrente nominal. B, C ou D, a corrente é de 3,8 a 6 vezes a corrente nominal. Aqui uma placa de motor para a gente ver como que nos é apresentada a corrente de partida do motor, tipicamente. A grande maioria dos fabricantes, elas não fornecem a relação entre corrente de partida e corrente nominal. Neste caso aqui, 4,9. Ou seja, a corrente de partida do nosso motor é de 4,9 vezes a corrente nominal. Como o motor nos dá uma corrente de 3,5 A, nós temos uma corrente de partida acima de 17 amperes. Uma das formas mais usuais, provavelmente a mais difundida, é a partida estrela-triângulo. Na partida estrela-triângulo, eu preciso que o motor tenha pelo menos 6 terminais. Veja que no motor com 3 terminais, as bobinas já estão fechadas em Y ou delta lá dentro. Então eu não tenho como fazer a partida estrela-triângulo porque ele já tem um fechamento pronto. Neste caso, no motor com 6 ou mais terminais, nós vamos partir o motor com a tensão fase neutro. Ou seja, as bobinas estarão ligadas em Y ou estrela. Cada uma vai ter a tensão fase neutro e aí nós partimos com uma tensão menor, uma corrente menor e, consequentemente, um torque menor. Após um determinado tempo, suficiente para o motor atingir pelo menos 70 a 80% da velocidade nominal de rotação, é feita a comutação para delta. Com o motor em delta, ou seja, tensão fase-fase, meu motor vai demandar a corrente nominal e, naturalmente, vai ter o torque nominal do mesmo. Como durante o período de partida, quando o motor sai da inércia, a tensão é menor, a corrente menor vai evitar um estresse no meu sistema de fornecimento de energia. Aqui nós temos um esquema de ligação estrela-triângulo de um motor. Perceba que nós temos os contatores para fazer esse fechamento. Nós temos a contatora K1, que vai energizar o motor. Nós temos a contatora K2, que faz o fechamento em estrela ou Y. Veja que nós temos o ponto comum aqui. E nós temos um relé que vai comutar da contatora K2 para a contatora K3. Ele sai da posição normalmente fechada e a contatora K3 está com a normalmente aberta.
Assim, quando este relé muda de posição, ele tira a contatora K2 e coloca a contatora K3. Já existe no mercado relés de partida estrela-triângulo, que são os ideais para esse tipo de situação. Agora veja que a contatora K3 vai pegar cada terminal e ligar a outra das fases, fazendo o nosso fechamento em delta. Outra forma de partida disponível é com o que nós chamamos de soft starter. Ele é um dispositivo eletrônico que controla a tensão. Assim, a ideia é semelhante à partida estrela-triângulo, onde nós vamos partir com uma tensão menor. Porém, diferente daquele caso onde nós temos duas tensões disponíveis, tensão fase neutra e tensão fase-fase, aqui nós simplesmente pegamos a tensão da fonte e podemos controlar a tensão de 0 a 100% da tensão disponível. Isso permite tanto que nós utilizemos em motores monofásicos ou motores trifásicos com 3 terminais disponíveis, também permite que nós apliquemos qualquer tensão entre 0 e a tensão da fonte. Por exemplo, se você tiver um motor 127 volts e uma tensão 220, você pode utilizar um soft starter para aplicar uma tensão de 127 volts. Isso é feito com dispositivos eletrônicos que nós chamamos de triacs. Eles controlam a tensão alternada que é fornecida à carga. Esse controle é através do controle do ângulo de disparo. Isso será estudado com mais detalhes em eletrônica de potência. Como esse dispositivo geralmente é microprocessado, pode-se programar uma curva de aceleração e até mesmo uma curva de desaceleração. Assim você consegue partir com muito mais torque do que a partida estrela-triângulo. Você pode chegar inclusive a parametrizar o motor e sua carga. Por fim, com o soft starter, pode-se utilizar uma tensão menor quando o motor está com carga parcial ou sem carga. Isso permite economizar energia. Aqui o esquema de funcionamento de um soft starter relativamente simples. Perceba que nós temos 3 triacs. Quem fornece energia é a fonte, 3 triacs e tem um dispositivo de controle que vai ler a energia fornecida ao motor e vai controlar assim o ângulo de disparo para ter uma partida suave, mas com torque ainda razoável. Aqui nós temos a comparação da corrente nos 3 tipos de partidas já vistos. A partida direta, você parte com uma corrente bem alta, que vai suavizando ao longo do tempo. Lembre-se que, se o motor for partido com carga, a corrente ela vai ficar alta durante um período consideravelmente longo de tempo. Isso pode levar a um sobreaquecimento de fios ou disjuntores ou outros componentes na rede de alimentação. Na partida estrela-triângulo, a corrente é muito mais baixa, ocorrendo um pico somente durante a comutação. Lembre-se que esse pico aqui ele existe quando nós fazemos esse tipo de movimentação em cargas indutivas. Por fim, nós temos a partida com soft starter. Veja que ela é muito mais suave do que as outras duas. Você tem um pico de tensão ainda maior do que a corrente nominal, mas incomparavelmente menor do que as outras duas. Como o soft starter hoje não está tão caro relativamente quanto partidas estrela-triângulo e normalmente ocupa menos espaço, ele normalmente é uma ótima opção para a partida do motor. Por fim, nós temos a partida com inversor de frequência. O inversor de frequência ele é um dispositivo que vai pegar a tensão da fonte, vai retificar para funcionar como um tipo de armazenamento. Essa tensão, então, é transformada novamente em corrente alternada, basicamente na frequência que você quiser. Então, nós temos o retificador, o barramento corrente contínua e o inversor. Assim, eu consigo
fornecer a tensão em quase qualquer frequência ao motor. Normalmente essa frequência varia de 0 a 120 Hz, que é 2 vezes a frequência da rede elétrica. Como os motores normalmente não conseguem funcionar adequadamente em velocidades mais altas, digamos mais do que 3.600 RPM, dificilmente você vai precisar de uma frequência maior do que 120 Hz, a menos que seja um motor preparado para isso. Então, os inversores no mercado eles atendem a grande maioria das necessidades. Como nós vimos, esses são os componentes básicos do inversor de frequência. Hoje, além disso, nós temos algum tipo de inteligência que vai fazer o controle do motor. Tipicamente, ele vai ler a corrente fornecida, ele consegue calcular o ângulo de defasagem da corrente em relação à tensão e consegue, assim, também estimar os parâmetros do motor, como a velocidade que o motor está girando, torque na carga e assim vai. Aqui nós temos a função de cada um dos 3 componentes principais, já comentados com vocês. Além do inversor. Detalhe que, normalmente, o dispositivo que vai transformar a corrente contínua em alternada são IGBTs, que são outro semicondutor que vocês devem estudar em eletrônica de potência. Perceba que, com o controle PWM, eu consigo, com apenas uma tensão, simular valores de tensão intermediários também. Aqui, por exemplo, nós mostramos que, através da largura de pulso, nós conseguimos simular situações em que a tensão é mais alta ou situações em que a tensão é mais baixa. O inversor de frequência, bem planejado, ele chega a economizar energia, ele reduz a corrente de partida, ele é simples e fácil de instalar, ele também pode ser utilizado em motores com apenas 3 terminais, mas também pode ser utilizado em motores com mais terminais. Ele normalmente vai melhorar o fator de potência da instalação. Além disso, nós conseguimos ter menos perdas térmicas e mecânicas, já que nós conseguimos controlar a velocidade do motor e o torque, nós podemos nos adaptar à carga que está sendo alimentada, fornecendo apenas aquilo que é necessário, evitando o desperdício. O grande problema do inversor de frequência é o custo, que é muito alto. Além disso, o motor tem que ser feito para funcionar com inversor de frequência. A grande maioria dos motores não consegue funcionar em tempo integral ligado ao inversor de frequência se ele funcionar em uma velocidade diferente da nominal dele. Pode ser que os rolamentos não aguentem uma rotação mais alta, ou se ele tiver em uma rotação mais baixa, pode ser que o resfriamento não seja o suficiente. Além disso, nós temos técnicas modernas para fazer o controle do motor de indução. Provavelmente uma das mais estudadas é a controle por orientação do campo. O controlador ele vai ler dados do motor e da rede elétrica fornecida a ele e assim ele consegue saber a velocidade de giro do motor, consegue saber torque, consegue conhecer inclusive a carga. Aqui nós temos um diagrama de blocos que mostra de forma simplificada. Nós temos o nosso motor, nós temos um sensor de velocidade do motor que vai ser lido. Assim consegue-se saber o escorregamento, já que o inversor sabe a frequência do campo magnético girante. Se você tiver a velocidade do motor, você tem o escorregamento. E a partir disso você pode controlar o fluxo para assim fazer um comando e alterar o torque, por exemplo. Com isso nós terminamos a aula de hoje. Obrigado a todos.